Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. O episódio de hoje será um pouco diferente. Não iremos falar de novas tecnologias, de linguagem de programação ou profissões, mas sim sobre uma grande mulher que viveu toda a sua vida em prol da tecnologia, da programação e de sua profissão. Uma mulher que enfrentou muitos desafios, mas que com inteligência e perspicácia superou todos. Conheça a história de Grace Hopper, que como uma pequena mariposa entrou para a história da computação. Você está ouvindo Pode Programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Este episódio é um oferecimento da Casa do Código. Ouvintes do Pode Programar no mês de março têm 10% de desconto utilizando o cupom Meu Lugar em TI. Se você quiser, pega o código lá no post. A incrível Grace Murray nasceu em Nova York em 9 de dezembro de 1906. Era a irmã mais velha de 3 irmãos e sempre foi uma criança curiosa, um traço que a marcou pela vida. Ali, por volta dos 7 anos, ela decidiu descobrir assim, como que funcionava um relógio. Então ela resolveu desmontar 7 relógios. E o que deixou sua mãe doida. Imagina se o Kaique fizesse isso, né? Nossa! Se a sua ideia é boa, vá em frente e faça, porque é muito mais fácil pedir perdão do que obter permissão. Grace tinha uma personalidade assim bem interessante. Ela era muito inteligente e sensata. Ali por volta de 1928, ela conquistou o bacharel em matemática e física. 2 anos mais tarde, ela concluiu um mestrado na Universidade de Yale, onde também conquistou o título de doutorado, que lá é o PhD, em matemática, tornando-se uma das primeiras mulheres a conquistar este feito. E durante a faculdade, além de ser tudo isso, ser esperta, ter conseguido PhD em matemática, ela ainda se casou. Dá pra acreditar nisso? É difícil. Então, casar. Ela casou-se com Vincent Foster Hopper, que daí veio o sobrenome dela e por isso passou a se chamar Grace Hopper. Esse nome ela manteve mesmo após o divórcio, ou seja, virou a marca registrada dela, Grace Hopper. Em 1931, ela conquistou um emprego como professora de matemática na Vassar e depois foi promovida a professora associada. Um navio no porto está seguro, mas não é para isso que os navios são feitos. Vá para o mar aberto para fazer novas coisas. Em 1943, 2 anos após o ataque a Pearl Harbor, que foi 7 de dezembro de 41, Grace foi uma das várias mulheres a se voluntariar no WAVES, que é Women Accepted for Volunteer Emergency Service. Nossa, meu inglês tá ótimo. Em tradução, era um serviço de voluntariado de mulheres, né, em caso de emergência. E aí, com isso, ela foi aceita pela Marinha dos Estados Unidos. Só que ela era pequenininha e magrinha. Mesmo assim, mesmo abaixo do peso mínimo exigido pela Marinha, e também porque ela já estava com uma idade avançada, que ela já estava com 37 anos, imagina, ela precisou de uma autorização especial para se alistar. E a mulher era tão bruta, tão inteligente, que ela conseguiu convencer o pessoal que ela era, tipo, insubstituível. E não bastando isso, no ano seguinte, em 44, ela se formou como a primeira da turma, ou seja, apesar de tudo, ainda a primeira da turma, e foi designada para Bureau of Ships Computation Project da Universidade de Harvard, como tenente júnior. Serviu na equipe de programação do projeto do Mark I, e também conhecido, né, Mark I também é conhecido como a calculadora automática controlada por sequência. Que coisa, não? Aí, ali no mesmo ano, no outono ali, Hopper e sua equipe foram convidadas por John von Neumann, um matemático e físico que trabalhava no projeto Manhattan. Nós não vamos entrar em detalhes sobre o projeto Manhattan, quem quiser fica sabendo melhor sobre isso aí, só falo que o projeto Manhattan chegou no fim ali das bombas atômicas. E ela tinha um papel muito importante nisso aí, que era resolver problemas complicados de geolocalização e tudo mais. Pra quem já viu aquele filme Estrelas
Além do tempo. Estrelas Além do Tempo fala, né, dessas mulheres que calculavam, e o trabalho da Hopper era algo assim também, resolver cálculos complicados. E o desafio dela, um dos desafios dela era encontrar uma maneira de fazer com que uma bola, ela quebrasse em si, para calcular matematicamente onde os pontos de força deveriam ser posicionados em uma esfera para ela se implodir. E o que o Projeto Manhattan queria? Uma bomba que explodisse. Então, tudo faz sentido, né? Um dia, acidentalmente, o Mark II, o sucessor do Mark I, teve uma falha. Preste bem atenção nessa história, que ela é muito boa. Ela faz tanto sentido na nossa vida até hoje. Ela teve uma falha e chegou à conclusão de que era uma mariposa que havia sido atraída pelo brilho dos tubos a vácuo, porque nós estamos falando aí de máquinas, computadores gigantes. Essa mariposa, ela entrou e ficou presa em um dos comutadores no interior da máquina. A Hopper, né, uma mulher pequenininha e tal, ela observou que eles teriam que fazer um debug, ou seja, remover o inseto, né, bug, inseto, remover o inseto do computador. E a expressão ela pegou, tornando-se um termo comum até hoje na informática, que é o termo de debugar, debug, remover o bug. Isso, eu acho interessante. Tinha lá umas anotações dela, pegou a mariposa, pegou uma fita, um durex e pregou lá nas anotações dessa mariposa lá. Vamos ver se a gente acha de novo. Muito interessante isso. A frase mais perigosa é: sempre fizemos assim. Ali, pro final da Segunda Guerra Mundial, Grace solicitou transferência para a Marinha, porém seu pedido foi recusado devido à sua idade de 38 anos. Nossa senhora, 38 anos, tem pessoas aí que estão começando a gravar podcast e ela foi recusada. Mas apesar disso tudo, ela continuou servindo na reserva da Marinha e trabalhando no laboratório de computação em Harvard até 1949. E ela, assim, poderia ter tido uma carreira brilhante como professora de matemática, só que ela resolveu recusar a cadeira da Universidade de Vassar, aonde que ela passou lá. Onde ela era professora. Onde que ela era professora, ela recusou essa cadeira depois, de novo, para trabalhar como pesquisadora num contrato da Marinha em Harvard. Essa mulher, ela botou o objetivo na cabeça ali e foi, né? Ainda em 49, a Grace se tornou parte da corporação Eckert-Mauchly Computer, como matemática sênior, e fez parte da equipe de desenvolvimento do Univac 1, o primeiro computador comercial fabricado e comercializado nos Estados Unidos. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Univac 1. Tem foto, né? De um monte de mulher que trabalhava no Univac 1. Não era só ela, não. Depois do sucesso do Univac 1, ali no início dos anos 50, mais ou menos, a empresa onde que ela trabalhava foi incorporada pela Hamilton Hand. Nessa época, Grace Hopper desenvolveu seu próprio compilador. Para quem não sabe o que é um compilador, é um programa de computador que cria outros programas a partir de código-fonte, que na prática traduz um programa de uma linguagem humana ou mais próximo da humana para uma linguagem de máquina. Então, e a crença geral na época era de que computadores eram capazes apenas de fazer aritmética. E Grace, apesar disso, Grace já tinha seu próprio compilador rodando nessa época. O primeiro compilador desenvolvido pela equipe gerenciada pela Hopper se chamava A0. E mais tarde vieram o A2, o A3 e o B0. E o B1, o B2. Não, brincadeira. Só fica até o B0. Gente, essa mulher é admiração total por ela. Aí passou o tempo e em 54 ela foi nomeada como a primeira diretora de programação automática. Nesse mesmo ano foram criadas algumas das linguagens de programação baseadas em compiladores, incluindo o Flowmatic, que deu origem ao COBOL. Sim, gente, pra quem não sabia, ela é uma mãe do COBOL, ou vovó. O nome dela, na verdade, o pessoal chama ela de vovó COBOL. E alguns anos mais tarde, em 56, a Hopper teve que se afastar da Marinha devido à idade, que, né, ela já estava próximo dos 60. Mas logo depois, a Marinha resolveu convidar ela de volta. Vem. Aí ela voltou para ajudar a padronizar a comunicação entre diferentes linguagens de computador, ou seja, uma linguagem de programação conversar com outra linguagem. Nessa época, ela estava ali com 60 anos e a designação que estava prevista para ela, que era de 6 meses, durou 19 anos. Nesse período, uma das funções da Hopper, assim, por ela ter uma boa eloquência, ela sabia falar, ela sabia ouvir, ela sabia fazer muito piadas, ela era muito engraçada. A gente tenta seguir ela, né, Jess? A gente tenta, tirando a parte da eloquência, de fazer piadas.
A Grace, ela se tornou a porta-voz da Marinha. Ela fazia centenas de palestras contando sobre a experiência nos primórdios da computação, da mariposa, contava da história da mariposa, do debug, e ela tinha um objetivo que era desafiar as próximas gerações a assumir a iniciativa e levá-la adiante. Uma das coisas que fizeram a Hopper uma professora tão popular foi o uso de ilustrações e analogias inteligentes para ajudar seu público a fazer conexões. Em suas palestras, ela distribuía pedaços de arame com exatamente 30 centímetros, gente, não é mais ou menos 30 centímetros, é exatamente 30 centímetros de comprimento, explicando que esse comprimento representava 1 nanosegundo. A distância máxima que a luz ou a eletricidade percorria em 1 bilionésimo de segundo. Aí, esse ponto aqui, ela explica por que às vezes tem aquele delay. Você tem o GPS lá, que você tá aqui na Terra, vai pro satélite e volta para saber a localização. Quando um almirante lhe perguntar por que é preciso tanto tempo para enviar uma mensagem via satélite, você ressalta para ele que entre onde estamos e o satélite há um grande número de nanosegundos. Em 73, a Grace foi retirada da reserva e nomeada capitã. Ela se aposentou da Marinha em 86, nessa época já como contra-almirante. E entre muitos prêmios que Grace Hopper ganhou, a grande dama do software, encontram-se mais de 40 doutorados honoris causa. Ou seja, a mulher era tão foda que ela não precisou estudar, ela já foi nomeada doutora. Não que ela não estudasse, né? Mas não. ela não foi pra academia, ia né? pra academia. Então, pela contribuição, pelo trabalho dela, ela recebeu esses doutorados honoris causa. Isso. Além disso, ela recebeu a medalha de serviço distinto da Defesa Medalha Nacional de Tecnologia. E um destroyer da Marinha Americana leva o seu nome, o USS Hopper, que é uma homenagem, assim, que eu acho que não deve ter nenhuma, ou é muito raro se destinar a mulheres. É um fato isso. Não existe. É muito, muito raro. Mas foi uma homenagem por todo o serviço que ela prestou à Marinha durante tantos anos. E desde 1971 é entregue o prêmio Grace Murray Hopper pela ACM, Association for Computer Machinery, e entre os vencedores incluem nomes famosos da computação, como o Donald Knuth, Stephen Wozniak, eu não consigo falar o nome dele, para quem não sabe, ele é um dos fundadores da Apple, junto com Steve Jobs, e Richard Stallman. Desde 94 é realizado em sua honra o Congresso Grace Hopper Celebration of Human and Computing. Esse evento, ele é anual e está sempre exaltando as mulheres na computação. Toda história um dia acaba. E em 1º de janeiro de 1992, aos 85 anos de idade, a Grace deixou esse mundo. E ela foi, assim, uma mulher definitivamente muito interessante. Muito. Uma pessoa à frente do seu tempo e uma cientista determinada a quem a informática deve muito. Então, assim, eu acho muito interessante quando a gente fala de pessoas da informática. Falamos sempre da Ada Lovelace, falamos do Alan Turing, e também é falado da Grace. Tem um episódio do SciCast que já foi da Ada. A gente não quis fazer nesse momento o da Ada, quisemos fazer da Grace em homenagem às mulheres, porque ela teve um esforço tão grande quanto, mas ela teve que quebrar muitas barreiras, principalmente a barreira militar. A barreira da idade. A barreira da idade. A barreira do tamanho, do peso. Do corpo, E ela foi muito mais adiante dentro do serviço militar do que muitas pessoas. Ela foi a primeira mulher a ser homenageada não só com o nome do Destroyer, mas sim também com tiros, né? De canhão e tudo isso. Ela encontra-se enterrada no cemitério de Arlington, em Washington, um cemitério militar, onde estão todos os grandes heróis de guerra, todos pessoas, né, da NASA que morreram em expedição, o próprio presidente Kennedy. Então, todas as pessoas de grande importância, de alguma forma, para os Estados Unidos, principalmente na área militar, estão enterrados nesse exército. E ela se encontra nesse cemitério. Nesse cemitério. Meu Deus do céu. E pra quem não sabe, gente, a Jess é uma grande admiradora de cemitérios. Eu adoro cemitério. Eu estava no Arlington. Isso. O trabalho mais importante que realizei, além de construir o compilador, foi treinar pessoas. Eu as acompanho à medida que envelhece e as provoco de vez em quando
para que não se esqueçam de assumir riscos. Eu acho muito bacana esse episódio que a gente está falando, porque é um especial de Dia das Mulheres e a gente espera, como a Grace Hopper, outras pessoas se permitam não ter limites, se permitam a pedir perdão ao invés de permissão e busquem realizar seus sonhos. Gostaríamos de agradecer a todas as vozes que fizeram parte desse episódio. Elas são nossas ouvintes. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo. Bom, e se você quiser aprender uma linguagem de programação, que no momento ainda não é COBOL, vá no site do podeprogramar.com.br, que lá tem um curso de C# Isso. do nosso professor Rafael, que você vai gostar muito. E esse episódio, ele faz parte da campanha O Podcast é Delas. Procurem no Twitter essa hashtag que você vai ver mais episódios, porque ele vai acontecer durante todo o mês de março. Também ouçam mais mulheres podcasters, Que também é uma hashtag, procura lá no Twitter. que também é uma hashtag. A gente agradece muito vocês a terem ouvido esse episódio, que fizemos assim com muito mais carinho do que os outros, que a gente já faz com muito carinho. Ficamos muito felizes de você ter ouvido aqui até o final. Muito obrigada, um beijão pra vocês e tchau. Tchau, tchau. O podcast é delas. Mulheres Podcasters. Podcast é delas, parceiro. Mulheres Podcasters. O podcast é dela. Mulheres Podcasters. O podcast é delas.